vamos orar. Avinu Malkeinu Sheva Shammai, nosso Deus, Pai, Rei Celestial, no nome de Yeshua, eu quero te agradecer por essa noite, quero agradecer por esse dia, por essas pessoas, por todos aqueles que nos assistem aí através da TV Sião. Pai, abençoe cada família, abençoe cada um que está aqui, aqueles que estão nos visitando, os nossos que ficaram em casa. Senhor, abençoe. Nós queremos aqui nessa manhã nos esvaziar de nós mesmos e queremos que o Senhor nos encha com o teu Espírito, que o Senhor tire toda dúvida, toda confusão, tudo aquilo que vem para denegrir, para desfazer, para interromper o teu propósito. E o teu propósito é a grande redenção a começar em nossas vidas. Então, que o Senhor produza hoje, nessa manhã, corações redimidos, corações rendidos, corações submissos e obedientes à tua santa palavra, à tua santa verdade. No nome do teu Filho, Yeshua, todo mundo diga amém. Muito bom, vamos lá. Então, abrindo aí Jetro, eu vou passar um pouquinho mais correndo. Jetro era o sogro de Moisés. Jetro era o sogro de Moisés. E ele ficou com a filha dele, com os dois filhos de Moisés, enquanto Moisés foi fazer a missão de tirar o povo do Egito. Agora eles chegaram ao Sinai, estão chegando ao Sinai depois de 3 meses, e Jetro, que era um sacerdote da tribo, me falhou aqui agora, medianita, né? Ele era medianita, e aí ele sai ao encontro, ao Sinai, para devolver Moisés, a esposa e os seus 2 filhos, né? Como bom paizão, né? Sei lá se Moisés vai entusiasmar aí, vai esquecer da minha filha, né? Dos netos. Então ele vai lá e fala, Moisés, você tem uma família. E quando ele chega lá, ele vê Moisés super apavorado, estressado, e problema demais, e 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, e problema com o menino, com tudo, com o animal. Imagina a quantidade de problema, e o povo só murmurando, só reclamando, com saudades das cebolas do Egito, que lá nós tínhamos, lá tinha praga, mas tinha cebola, aqui não tem cebola, não tem isso, não tem carne, não tem nada, e o povo reclamando e tal. E aí Moisés senta com Jetro e fala assim, Jetro, deixa eu te contar o que aconteceu. E conta tudo. Como é que o Mar Vermelho se abriu, como é que foram as pragas. E Jetro, com esse testemunho de Moisés, ele se converte. Você vê que ele diz, não é? Jetro se converte a Deus pelo testemunho de Moisés, e ele passa para Moisés, eu quero ensinar isso agora. Mas ele era um sacerdote pagão. Agora, como se pode converter, né? Numa doutrina evangélica, não haveria conversão sem Jesus, sem Yeshua. Mas aqui há uma conversão, não é? Moisés foi para o inferno? Claro que não. Davi foi para o inferno? Claro que não. Eles estavam antes de Yeshua, mas eles estavam na verdade de Yeshua, porque Yeshua é o Logos, Yeshua é a Torá. Né? O ensinamento da Torá, a palavra, a Torá quer dizer instruções, palavra de Deus, é o próprio Yeshua. Então, estando na Torá, você estava, eles lá, né? Antes do Antigo Testamento, eles estavam e convertiam como você converteu, como eu me converti, pela verdade da palavra, não é? Pelo testemunho, se converte. Não é? Então, o Jetro se converte, isso é muito bonito, a gente vê uma conversão no Antigo Testamento, que achando que é só coisa da graça, mas foi a graça de Deus que alcançou Jetro. Quem salvou Jetro? A graça de Deus. Não é? Como os teólogos cristãos tiram a palavra graça do Antigo Testamento, fica um pouco difícil, porque eles têm que falar, não, graça é só no Novo Testamento. Não, quando o Mar Vermelho se abriu, foi a graça de Deus. Não é? Não é verdade? Quando o maná caiu do céu, a graça de Deus. Quando as colunas de fogo e as nuvens de dia protegiam o povo de Israel, era a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus. Não é? Então nós temos que entender um conceito de graça mais amplo. É claro que a maior graça é Yeshua, que morreu pelos nossos pecados, o sacrifício vivo. Então, Jetro aconselha Moisés, dizendo, Moisés, tu não podes fazer nada sozinho, só você. Por que você fica com essa fila de gente aqui? Moisés, eu imagino que ele nem dormia, nem comia, porque o povo fazendo aquela fila, maior do que essa fila aqui para comprar ingresso de jogo. E ficava noite e dia na fila, esperando para falar com Moisés. E o que falavam? Tem um problema. Imaginam, deve ser problema com o filho, problema com o marido, problema com o vizinho, ninguém gosta de mim, problema de depressão, esses problemas do povo. E aí, o Jetro fala assim, não, você deve fazer líderes. E deve fazer, esse líder deve ser intercessor pelo povo, levando o povo, as suas causas a Deus, mas não resolvendo o problema do povo. Isso é uma lição fantástica que Jetro deu, né? Hoje até princípio de liderança,
Não é? Hoje, o verdadeiro líder não é aquele que resolve o problema do funcionário ou da empresa, mas ele leva os outros a produzirem resultados, não é verdade? Bom, então, Jetro diz, né, não tome o problema do povo, mas ensina o povo a resolver. Gente, traduzindo em outras palavras bem claro, olha para mim, não pesque para ninguém, mas ensine a pescar. O povo quer a bênção, quero milagre agora, quero milagre, desce o milagre, quero isso, quero aquilo, aqui é minha lista de oração, tem problema. Então ensine o povo a resolver o problema, ensine a pescar. Não é? Então o que Deus quer é capacitação. E agora vem uma coisa fantástica, porque ensina o povo a Torot, quer dizer, as instruções, a Torá, o caminho, Haderer. Der é o caminho, Yeshua é o caminho, a Torá é o caminho para andar. Não é? E a obra deles devem fazer. Então, a obra é ensinar o caminho para andar e fazer a obra, ou seja, produzir. Então, não é teoria. Você vai fazer um curso. Não é questão de fazer curso. É você assimilar a instrução do curso e andar naquela doutrina e fazer a obra, produzir resultado. Não é? E aí, então, as qualidades de um líder, eu queria fazer uma midrash rapidamente com você. O que é uma midrash? Aí, em Êxodo, no capítulo 21, leia comigo rapidinho, 18, 21, vamos lá. Bem rápido, bem rápido. Aí Jetro fala, olha, você vai pegar líder. Aí Moisés fala, mas que tipo de líder? Aí Jetro, olha só, Jetro fala o seguinte, além disso, né, de você ensinar o povo a resolver seus próprios problemas, você procurarás dentre o povo homens de, vamos lá, leia comigo, capacidades, tementes a Deus, homens verazes, que aborreçam a avareza, e o porás sobre eles, por chefes de 1.000, de 100, de 50 e por 10. Agora, irmãos, marca com o dedo aí e abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio 1, bem rapidamente, corre bem rápido, no versículo 13. Então, nós vamos ver, eu vou fazer uma midrash, uma correlação de líderes. Lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 13, Deus também está falando de liderança. E aí ele fala, para tomar homens sábios, entendidos, experimentados, segundo as vossas tribos, que os poreis cabeça sobre vós. Então, líder, cabeça quer dizer líder. Então, olhando para mim, olha aqui quais são as qualidades do líder. Primeiro, irmão, olha aqui, irmão, olha aqui, olha, eu não estou nervoso, tá certo? Mas eu vou bater agora um pouquinho. Mas você vai falar, eu vou receber com amor, diga, eu vou receber com amor. Você não vai ser protestante, chega de ser protestante, o que você é? Protestante, ai que palavra horrível, protestando, né? Você tem que ser seguidor de Yeshua, você tem que ser bem sucedido e próspero. Então, nós precisamos mudar uma mentalidade no meio cristão, tá certo? De jogar tudo para Deus. Ó pai, tem que passar no vestibular. Ó pai, tem que arrumar um emprego. Ó pai, tem que arrumar uma esposa. Ó pai, tem que arrumar um marido. Ó pai, eu tenho que arrumar uma casa. Ó pai, tem que comprar uma casa. Então, se você pensar bem, o povo não tem um entendimento da palavra. E os pastores, os líderes da igreja, que deveriam ensinar o povo, eles dão um peixe para o povo. E esse peixe é uma bênção. O povo fica viciado em receber. Você está entendendo? Na verdade, o grande bezerro de ouro, dizia um pastor na internet essa semana, não é? Ele fala que o grande bezerro de ouro da igreja evangélica, quem está falando isso não sou eu, um pastor que eu não conheço, apareceu na internet, falando, o grande bezerro de ouro dos crentes evangélicos, sabe o que é? Bênção. Ele fez da bênção um bezerro de ouro. Ele tem que estar bem, ele não pode adoecer, ele não pode ter problema, ele tem que ser bem sucedido no emprego, ele tem que passar no emprego, ele tem que ganhar bem, tem que ganhar aumento, tem que casar bem, tem que comprar casa, tem que comprar o carro do ano, ele tem que prosperar, quer dizer, então, ele não pode ter problema, não pode ter depressão, não pode ter uma dor de estômago, não pode ter nada, ele não pode ter um filho problemático, ele não pode ter um filho que é viciado em drogas, ele não pode ter nada, porque eu sou crente. Fizeram um bezerro de ouro a palavra bênção. Hoje o crente tem um bezerro de ouro, chamado bênção, chamado milagre. E os pastores, muitas vezes, não sei como, talvez eu não sou contra falar de milagre para atrair o povo, mas não pode parar no milagre, porque não é isso que Deus quer. Deus quer ensino.
Deus quer ensino para quê? Para andar nele e produzir resultado, produzir as obras que a palavra de Deus diz. Então, meu irmão, olha, você que está aí com preguiça, você que está aí cabide, esperando os outros resolver seus problemas, arrumar emprego para você, arrumar marido para você, arrumar uma esposa para você, arrumar tudo para você, esse negócio que fui convidado, irmãos, se convida. Não espera pelos outros, não faça. Tem gente esperando. Eu fico vendo que as pessoas são lentas, são letárgicas, para não dizer um certo retardo mental. Evangelho, crente, porque Deus vai me dar, o Pai proverá. Espera aí, vamos devagarzinho. O que a palavra está falando? Ser capacidade. Capacidade, meu amado. Sabe o que é capacidade? É potencial. É conhecimento para fazer. Você está entendendo? Capacidade me gera muito talento. Nem todo mundo tem capacidade. Vamos falar a verdade aqui. Você pode até pedir a Deus capacidade, mas normalmente ela não vem assim por um milagre. Ela vem por uma conquista. Ela vem por uma renúncia. Tá certo? Quando eu passei no vestibular e depois fiz minha carreira e fui bem sucedido na empresa, eu encontrei com um colega de infância que era meu colega de infância, de vizinho e de carteira de escola. Aí ele virou para mim e falou, eu já contei isso aqui, você nasceu com muita sorte, você agora tem que me ajudar. Por quê? Você nasceu com predestinado a ter sucesso. Eu falei, meu irmão, o seu pai era dono de empresa de ônibus. O meu era um funcionário público que ganhava alguns salários. Antigamente pagava muito mal o funcionário público. Segundo, eu estudava aqui, a minha luzinha do meu quarto acesa para passar no vestibular, e você jogando um sinuquinho e fumando maconha. Tá certo? Você já me deu maconha, quantas vezes você me ofereceu, eu rejeitei. Quantas vezes a sinuquinha do boteco da esquina. Tá certo? Então você fala agora que eu sou predestinado a ter sucesso, que eu tenho que te ajudar. Mas eu te dei cola na escola. Eu falei, está certo, eu erro, peço perdão por ter te pedido cola. Mas agora eu não tenho que te pagar, não tenho que sustentar você. Você está entendendo? Por quê? Eu peguei o meu talento que Deus me deu, talvez Deus me deu um talento. É o que eu acho que Deus me deu. Eu produzi 2. E você recebeu 5 e não produziu nenhum. Porque você nasceu em berço de ouro, eu não. Está certo? Então, meu irmão, as coisas são assim. Então, capacidade é uma virtude. Você nasceu com 1 talento, produza 2. Se você nasceu com 2, produza 4. Produz 5, produza 10, como Yeshua disse. Em capacidade é potencial. Então, nem todo mundo tem potencial. Uns têm mais, outros têm menos. Mas todo mundo pode dobrar. Isso Yeshua te ensinou. O meu líder me ensinou a dobrar a minha capacidade. E por isso que eu falo, de meia-noite às 6, você pode fazer muita coisa. Você pode mudar o mundo. Você pode escrever um livro, você pode aprender uma língua. Pode ou não pode? Eu não tenho tempo. Olha, eu fico pensando, eu remedo assim esses povos, porque é assim que eu vejo essas pessoas. Segundo, temente a Deus. O que é temente? Obediência, fé, juízo. Se eu sou temente, por quê? Por que eu sou temente? Eu tenho fé que aquilo venha um juízo sobre mim. Eu tenho fé nas minhas escolhas, boas e más escolhas. Eu sou o resultado das escolhas. Aqueles jovens de Santa Maria que morreram, fizeram uma má escolha. Fizeram uma má escolha. Pode ser formatura, pode ser festa, pode ser tudo. Mas entraram numa coisa, uma má escolha. Você está entendendo? Você podia fazer a festa em outro local, mas quando faz uma boate, gera outras coisas. Graças a Deus eu não nasci crente. Eu já fui em boate. Eu sei como é. Conheço boate. Frequentei boate. Eu sei o que é que rola lá. Não vai rolar um evangelho, não vai rolar uma libertação, não vai rolar nada disso, vai rolar outras coisas. E os jovens vão atrás disso. Bom, não vou começar a falar, porque eu não quero ser religioso aqui de condenar ninguém. Mas é uma má escolha. Certo? Então, ser temente, ser veraz, o que é isso? Verdade. Líder tem que andar com a verdade. Então, por exemplo, Hitler, ele foi um cara capacitado, mas faltou o temor, faltou a veracidade, ele estava no engano de uma raça ariana superior. Isso é mentira. Deus não criou uma raça melhor que as outras, criou todos iguais, diz a palavra do Senhor. Não avarento, o que é isso? Não pegar suborno. Líder não pega suborno, não é corrupção. E aí, se você vai para Deuteronômio de 1 e 13, você vai pegar essas 4 lideranças, depois ele fala, o líder tem que ser sábio,
E sabedoria não é algo que aprende em escola, é algo que você recebe de Deus, é algo que você conquista meditando, orando. Entendimento, as pessoas hoje querem montar firma, mas não querem entender do que a firma vai fazer. Então tem que entender, tem que estudar, tem que entender qual é. Uma coisa é conhecer, a outra coisa é entender. Eu posso ter uma dor de estômago e tenho conhecimento que tomando um antiácido pode melhorar aquela dor. Isso é um conhecimento. Agora, entender por que a dor de estômago apareceu é outra coisa. Não é? Entender, aí já vai parte de um médico. Ele vai entender a causa daquela doença. Então, o mundo quer conhecer e resolver o problema. Mas não é assim que a Bíblia fala, tem que entender. E entender é tempo. Entender é renúncia. Entender são horas lendo, estudando, pesquisando e pensando. E agora, o líder tem experiência. Então, para ser líder, tem que ter experiência. Então, eu queria que os nossos governantes, vocês que vão votar aí esse ano, ano que vem, tem que pensar isso. Eu só vou votar naquele que tiver capacidade. Se não tem capacidade, mas ele era lá o líder da favela lá. Ele pode ser líder da favela, mas o que ele é? Ele foi o lixeiro mais votado. Ele foi como é que chama? O sambista, o passista mais famoso da escola de samba. Então vamos votar nele. Irmãos, ele pode até votar nele. Eu não estou fazendo acepção de pessoas. Mas ele tem capacidade? Ele tem talento? Ele tem o potencial de resolver o problema? Ou é um cara embotado? Olha o passado dele. Não, porque é o pipoqueiro do bairro. Mas será que o pipoqueiro do bairro está preparado para ser um vereador, para ser um governador, para ser um deputado? Ele tem que perguntar essas coisas. Não é porque a pessoa é popular que ele vai dar certo. Não é? Senão você põe bobos da corte aí. Não consegue nem ler. Não consegue nem ler uma lei, um estatuto. Será que ele é temente? Temer a Deus mesmo, não é Satanás, Buda, não. Será que ele é veraz? O compromisso dele é com a verdade? Será que ele não aceita propina? Será que isso se aplica ao nosso país? Hein? Agora que o Senado foi trocado lá, será que é o melhor que nós temos? Estou perguntando. Perguntar não ofende. Sábio. Sabedoria é resolver aquilo que os outros não resolvem. Entendidos. O que é ser entendido? É conhecer, é ter estudado, ser preparado. Entendido é se preparar. Não é? E experiente? Tem que ter trabalhado. Tem que ter experiência. Então, fica aí essas 7 qualidades, bem rapidamente, para a gente passar para cima. E aí, o que acontece? Moisés dá Jetro dá para Moisés uma formulazinha, para você entender, deixa eu te explicar o que está falado aí, 1 por 10, 1 por 50, por 100, por 1000. O que ele quis dizer? Pega por exemplo, quem é que chefia o tenente? Vou dar um exemplo aqui, para você entender, né? Não quer dizer que ir lá no exército é assim, não, mas só para você entender. Quem chefia o tenente? Capitão, não é isso? Então, um capitão deve chefiar 10 tenentes. Ele deve delegar 10 tenentes. Agora, um tenente delega 50 sargentos. Tá certo? Um sargento vai chefiar 100 cabos. E um cabo vai chefiar 100 soldados. No final, um capitão chefia 1000 homens. Entendeu o que é corporação? É isso que é delegar. Então nós temos que ter. Isso foi da Bíblia, né? Interessante isso. Agora, o que eu quero agora é que você passe a Bíblia e nós vamos entrar agora numa parte muito interessante. Nós vamos entrar em algo muito interessante. Irmãos, deixa-me falar para você sabe que a minha luta com o meio cristão, com o meio judaico, é fazer pensar. O povo quer o peixe pronto. O povo quer o milagre. E aqueles mais aviltados, como eu sei que tem igrejas, eu já vi gente bebendo desse poço aqui, ó, do meu batistério aqui, da Mikve, porque lá é lugar santo, beber essa água para iluminar. Você vai morrer afogado aqui. Mas essa água não tem poder nenhum. Tem igrejas que colocam fontes de água viva, né? Tem gente que põe óleo em vidrinho, põe água benta em vidrinho, copo d'água. Eu posso fazer 1000 coisas para mexer com a sua fé. Tá certo? Mas eu acho que eu tenho que ser honesto. Não é? E se essas pessoas fazem isso, eu não quero julgá-las se elas são honestas ou não são. Não é a minha competência. A minha competência é tirar o povo do bezerro de ouro.
Tá certo? O bezerro de ouro pode ser o copo d'água, pode ser uma correntinha, pode ser um crucifixo, pode ser uma estrela de Davi, pode ser uma mezuzá. O que é o seu bezerro de ouro? Pode ser o seu pai, pode ser o seu professor, pode ser um encanto que você tem, uma pessoa que você encanta. Às vezes é o seu bezerro de ouro. Então, o que eu quero mostrar para você é que Deus só tem níveis de revelação. Diga comigo, níveis. Por que nós não devemos falar mal da igreja evangélica, nem da igreja católica, de ninguém? Porque são níveis de revelação. E se a pessoa perecer, segundo Paulo, naquele nível de revelação, ele será condenado e julgado e avaliado naquele nível dele. Por isso que eu tenho medo, e falo verdade, confesso meus pecados publicamente, de eu dar um deslize e cair no juízo de Deus, porque eu sei que eu não vou passar, porque se muito me é dado, muito me será cobrado, diz a palavra. São níveis de revelação. Então, tem gente que tem uma fé, o Deus dele é um Deus muito simplório. É um Deus muito simplório. Então, ele vai ser avaliado nisso. São níveis de revelação. Agora, o que Deus quer? Deus quer, nesses níveis de revelação, que você produza a sua redenção. Diga, produza a sua redenção. Você não pode produzir a redenção por si próprio. Eu dependo de Yeshua, eu dependo da palavra de Deus, mas eu posso buscar esse nível de revelação. Deus me dá a salvação, mas quem a busca sou eu. Né? É que a poesia falou aí, será que os jovens fizeram uma boa escolha? Onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar com o braço aberto, querendo salvar todos. Não é verdade? Então, vamos ver se nós aprendemos. Então, você vai fazer um gráfico, este gráfico aqui vai ser a Tanar, depois dessa linha para frente, o Novo Testamento, que é a Brit de Hadashah. Então, Antigo Testamento, até nessa linha, dessa linha para frente, o Novo Testamento. Olha o que Deus faz. Se você for comparar, tem muito mais instrução antes do Novo Testamento do que no Novo Testamento. Não é? Você pega, quem tem dúvida, pega a sua Bíblia, abre na página onde começa o Novo Testamento e compara a grossura do livro. Né? Ah, não, eu estou na graça, é só o Novo Testamento, isso aí é coisa de judeu, é lei. E joga fora. Mas olha aqui, você aprende com níveis. Por exemplo, o que você aprende com Adão? Nós vamos subir uma escadinha. Essa escadinha são níveis de revelação. Yeshua está lá em cima. Então, o que você pode aprender com Adão? Rápido, 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 rápido. Hein? Quê? Fala mais alto. Justiça. Justo. Adão? Adão não foi justo coisa nenhuma. Eu não vejo justiça nenhuma em Adão. Eu vejo pecado nele, mas eu vejo coisas boas. Adão falou a lei universal do casamento. Por essa razão, una o quê? Homem com mulher, né? Deixando o homem seu pai e sua mãe, sendo com ela uma só carne. Não foi isso? E Yeshua repete a palavra de Adão. Não foi repetiu? Yeshua repetiu a palavra de Adão. Então, isso é um nível de revelação. Adão teve a revelação do pai, que casamento era uma só. E ele já nasce com uma mulher só. Né? E outra coisa que Adão nos ensina, o Éden perdido, o Éden e depois o Éden perdido, antes e depois da queda. Eu aprendo o pecado com quem? Com Adão. Né? Então, um nível de redação. Então, os crentes adonitas, né, precisam dar um pulinho para frente. Né? Então, já sabe alguma coisinha. Agora, vamos para Noé. O que eu posso aprender com Noé? Muitas coisas. Noé, eu aprendo o quê? Essa é verdade, o justo, a graça de Deus. A primeira vez que aparece a palavra no hebraico, Hesed, graça, foi com Noé. E Deus achou graça em Noé. Essa graça é Hesed. Não é graça de achar engraçado, não. Ele não era nenhum palhaço. Mas é graça de Hesed, de misericórdia. Tá certo? Resgate do justo frente ao juízo de Deus. Ei, bicho, olha para mim aqui. Dizia na época, quando eu era rapaz, bicho, presta atenção, bicho. Uma vez eu falei isso, a irmã falou, pastor, você me chamou de bicho. Eu falei, mas bicho ungido, né? Bicho santo. Ela está sentada ali. Você lembra disso? Bom, então, Noé, eu aprendo resgate do justo frente ao juízo de Deus. Eu não quero falar aqui, mas essas catástrofes são juízos de Deus. Porque eu aprendo isso com Noé. Enchente, maremoto, tsunami, são efeitos naturais, são depredação, são movimento de placas teutônicas, não vão ser ignorantes. Mas isso tudo Deus vai usar
Deus vai usar os fenômenos naturais que Ele mesmo os criou, a tromba d'água. De onde quem criou a nuvem, a chuva? A Bíblia fala que Ele criou as águas de cima, as águas de baixo. E quando essas águas de cima descem para valer, chama enchente, desmoronamento. E essas coisas todas vocês conhecem. Vai morrer gente? Muitos. Gente, não precisa ser profeta para falar isso. Então, o que eu estou aprendendo? Deus resgata o justo frente ao juízo que vem. Não foi assim com Noé? Não foi assim com os filhos de Noé e com as noras e seus netos? Depois, com Abraão, estou dando um exemplo. Abraão, eu aprendo muita coisa. Então, o nível de revelação de Abraão já cresce, porque agora Deus introduz o conceito aliança, propriamente dito. É claro que com Adão já havia uma aliança, mas agora a aliança abrâmica, essa é fantástica. Gênesis capítulo 17 mostra as 7 etapas da aliança. Agora já dá detalhe dessa aliança, não é? Mostra a escolha, olha lá, Abraão fazendo a boa escolha, saia da tua parentela. E ele saiu por fé. Nos ensina a fé e nos ensina a obediência. Você vê que eu nem falei em Jesus ainda, mas uma pessoa que sabe que ele tem uma aliança com Deus, que ele é escolhido por Deus, que ele é obediente e tem fé, ele já saiu fora dos problemas do mundo, é ou não é? Ele já começa a ser bem sucedido. É isso que nós temos que explicar para a igreja. Não é fazer uma caixinha de promessa, o dia do milagre, o dia dos desempregados, dos empresários. Isso é manipulação. Deus não vai atender ninguém por essas manipulações. Deus quer que o povo esteja preparado. Vamos passar para José, por exemplo. Eu estou pulando aí, né, pegando gente mais que eu admiro muito. O que eu aprendo com José? Eu aprendo a administração de empresa. Eu faço uma faculdade. Né? Administração, aprendo a prosperidade, aprendo a ser bênção, aprendo que ele foi um judeu líder no meio dos gentios. E aprendo que ele também foi o provedor de sua família. Ele salvou toda a sua família e a casa de Israel. Se não fosse José, talvez não haveria nenhum Messias. O povo teria perecido de fome na terra de Canaã. Eles foram para o Egito. Por exemplo, com Moisés, o que eu aprendo com Moisés? O nível de relação à Torá, eu aprendo a mansidão, eu aprendo a lei, eu aprendo um homem libertador, não é verdade? E com Davi, o que eu aprendo com Davi? Você vê que o nível está subindo, não é? O que eu aprendo com Davi? Com Davi, eu aprendo o reinado, um homem bravo, um homem lutador, um homem que tinha espada, ele dormia com a espada do lado. Mas ele não confiava em Deus? Confiava. Senhor, eu vou pegar essa espada e o Senhor vai por mim. Não foi assim? Davi, ele não... Enquanto o rei Ezequias falava, Senhor, eu tenho problema, eu vou para a cama, o Senhor resolve. E Deus resolveu os problemas do rei Ezequias. Ele falou, eu não sei lutar como Davi, eu não sei pegar na espada, eu vou para a cama, eu vou dormir, o Senhor vai resolver meus problemas. Já o rei Josias falou o contrário, olha, eu não sei lutar como Davi, mas eu sei cantar. Eu vou louvar e o Senhor vai resolver, vai vencer os inimigos. E assim Deus fez, diz lá em Crônicas, que Deus atendeu Josias. Então, meu irmão, são níveis de fé. Todos têm a mesma fé. Aquele que vai para a cama não tem mais fé do que Davi. Eu até duvido, porque na cama me gera mais um preguiçoso do que um lutador, certo? Agora, Davi tinha que enfrentar o inimigo com a espada. E ele era baixinho. E tinha quantos gigantes para ele derrotar. Então, eu aprendo o arrependimento. Olha, eu não preciso ir no Novo Testamento para aprender arrependimento. Eu aprendo com Davi. E Deus fala que ele era o homem segundo o seu coração. Mas ele era um adúltero, um assassino. Ele matava. Não vou falar assassino de pecado, mas ele matou. Aliás, ele assassinou sim. Urias lá, o filho daquele comandante dele, para ficar com a mulher do outro. Pecado! Mas olha o arrependimento dele. E Deus termina dizendo que era o homem segundo o coração dele. Ele me ensinou o reino. E com os profetas, o que eu aprendo? Eu aprendo sobre o Messias, os escritos. Depois com Yeshua. O que eu aprendo com Yeshua? Hein? Tudo. Ele dá um resumo da Torá, demonstra e ele me reconcilia. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele me ensina a remissão, uma redenção parcial, porque a redenção na primeira vinda não é a redenção tikkun olam, que é a segunda vinda. Os crentes têm que entender isso.
Né? São duas redenções, em parte, na verdade é uma só, mas em duas etapas. A primeira é de Yeshua para ele ser a porta. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu e meu Pai entraremos e faremos em você morada. Essa é a primeira vinda, essa é a cruz, esse é o sacrifício vivo, esse que é o novo nascimento. Mas não é tudo. Eu tenho agora a segunda redenção, que é o Tikkun Olam, quando ele vai reinar sobre as nações. É quando todo Israel será salvo. Né? Por isso que Israel, a igreja e Israel andam juntos. Não é? E depois vem a igreja. A igreja continua o trabalho de Yeshua já na Brit Hadashah, no Novo Testamento, e a igreja tem que gerar o quê? O reino. Tudo isso são níveis de revelação. Não é? Então, é importante você ver que a gente tem que prestar atenção que o fim da história, por que você está aqui comigo hoje, todo sábado? Para ser redimido. Não é para receber milagre. Porque a Bíblia fala que do mundo tereis aflições. Não é? E Pedro fala que, se Deus permitir, para te provar a sua fé, para que a sua fé redunde em louvor duradouro. Amém? Então, um problema, né? Quantos virão a Deus por essa tragédia de Santa Maria? Eu tenho certeza que muita cidade está quebrantada. Olha, se eu morasse em Santa Maria, eu estaria nas ruas pregando agora, porque o povo está tenso, o povo está perguntando, por que comigo? E é essa hora que nós temos que entrar, não é? Bom, e agora nós vamos passar para a fase muito interessante de comparar a Yeshua com Moisés. Moisés tirou o povo do Egito, Yeshua tirou o pecado do mundo, não é? Então, tirou da escravidão, não é? Moisés libertou da escravidão, Yeshua liberta do sistema do mundo, né? Então, vocês estão vendo um paralelo de Yeshua com Moisés. Moisés não foi Messias, Yeshua é o Messias. Moisés organiza no plano horizontal, a administração, Yeshua nos leva ao plano vertical com o Pai. Está certo? Quer dizer, isso é bem claro. Moisés trata os aspectos externos, e Yeshua trata com o seu caráter, com o seu coração, com o seu novo nascimento, com uma experiência com ele. Moisés recebeu e ensinou a lei. E Yeshua cumpriu, viveu e nos ensinou esta lei sob a forma de amor. Mas ela existe. Eu fiquei tão triste ontem. Eu tenho um ídolo que eu sigo há 25 anos, chamado C.S. Mackintosh. O Mackintosh foi um teólogo que viveu na Inglaterra no século XVIII e XIX. E ele teve o atrevimento de escrever 5 volumes, comentário da Torá. Em plena época de final de Inquisição, antissemita, mas é o melhor livro do mundo que eu conheço, de cheio do Espírito Santo. Se você quiser um livro do Espírito Santo, se você quiser entrar no Espírito Santo, você lê Mackintosh. Ele comenta a Torá. Agora, como é que aquele cara não tinha ainda conhecimento de hebraico, não tinha esse contexto, era ainda um protestante daquelas igrejas bem anglicanas, bem tradicionais, mas um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo deu um show de bola para ele comentar Gênesis, Êxodos e tal. Aí ontem, depois de muitos anos sem ler o Mackintosh, eu pego o Mackintosh para ler o capítulo 19 e 20, quando Deus dá a Torá. Eu comecei a chorar. Aquele homem cheio do Espírito Santo, que ele fala coisas, ele vê Yeshua em cada vírgula da Torá. Ele é fantástico. Aí ele diz o seguinte: dispensa comentar o capítulo 19, porque é pura lei. E eu agora estou debaixo da graça. Então essa lei, Yeshua, ele não preciso comentar isso, porque em Yeshua, então, tudo que ele... Eu não sabia esse lado dele, eu sabia que não tinha revelação de Israel, eu sabia que não tinha revelação do Antigo Testamento, da Torá, mas ele comentou a Torá, é uma super autoridade, e aí ele dizia que, aquele negócio que todo mundo aprendeu no catecismo, na escola dominicais, a lei, a graça é amor, a lei é juízo e condenação. E aí ele sai falando isso, ele faz uma lista entre graça e lei, jogando a lei, denigre o homem, a lei é pecado, a lei é juízo, a lei é obsoleta, a lei passou. A graça é amor, é salvação, é redenção, é tudo. Eu falei, meu Deus, um homem desse cheio do Espírito Santo, ele não conseguiu entender os 10 mandamentos. Como Yeshua, claro, eu entendo isso perfeitamente. Yeshua é a lei do amor, mas não quer dizer que anula a lei. Por o amor se expressar a lei,
Os itens da lei não são anulados pelo amor, eles existem. É claro que quem ama não trai, quem ama não mata, quem ama honra pai e mãe, não é verdade? É assim que você tem que entender. Mas eu não posso entender só o amor e esquecer a lei, porque a lei me mostra aonde eu erro. A lei é uma placa de trânsito que fala curva fechada à direita, ponte que só passa um. Eu estou na graça de ter o carro, amém? Pegando esse exemplo. Vamos falar que a graça é ter carro. Imagina, para você entender. E chegar no Rio de Janeiro, lá vai ser o Éden, amém? Então eu estou caminhando para o Éden, para a minha redenção total. Eu já estou dentro do carro, não estou a pé, não é? Eu já estou guiando. Agora, para eu chegar no Éden, que eu estou pondo no Rio de Janeiro, saindo de Belo Horizonte, eu tenho que passar pela 040. Mas eu não sei a 040, eu nunca viajei para o Rio. Então eu tenho as placas que me mostram a estrada. É como eu dizia, eu não preciso de andar de avião para saber que o avião voa. Eu não preciso cumprir, experimentar o pecado para saber que o pecado tem consequência. Entende isso? Então a lei são as placas que vai falando, ei, aí ó, tem encruzilhada, não pega esse caminho não, pega para cá, continue reto. Ei, vai ter uma curva fechada, se você não fizer com 80 quilômetros, você vai fazer com 120, você não vai fazer a curva, você vai morrer. Você não vai chegar no Éden, você vai perecer. Então a lei são leis como leis de trânsito. Eu já estou na graça de ter o meu carro, de caminhar para a minha redenção. Caminhar para o meu destino, como Paulo fala, cumprir o bom propósito. Não é? Então, isso tem que entender. Ele ensinou, ele delegou responsabilidade. Yeshua delega autoridade e dons. Não é? A lei realmente faça e não faça, mas isso já é bênção. Imagina que o mundo tinha tantas mulheres que queriam, o mundo matava, estrupava, tudo. Aí a lei fala, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas isso é bênção. O não é bênção. Diga, o não é bênção. Conhecer a palavra não é bênção para a minha vida. Não é? Então a lei é boa, santa e justa, como Paulo fala em Romanos 7, 22. A lei é santa, justa e boa. Então como a graça pode anular isso tudo? Não é? E Yeshua, em vez de fácil não faz, Yeshua te fala mais fácil. Olha, se você não faz porque você é obrigado, que vantagem você tem? Você tem livre-arbítrio, faça se quiser. Yeshua deu um grau de responsabilidade muito forte. Então, o shofar é tocado. Algo ia acontecer no mundo. O mundo ia mudar. O mundo nunca foi, na minha opinião, o grande evento da humanidade, do universo, foi, primeiro que apareceu, clara, nítida, sem dúvida, foi a Torá. Amém. Depois de quantos anos? 2.448 anos depois da criação do homem, quando o homem já tinha idade de 2.448 anos, no dia 6 de Sivan, desse ano de 2.448, diz os rabinos que Deus outorgou a Torá ao povo, à humanidade. Para mim, esse foi o universo tremeu. E a Bíblia retrata esse tremor de relâmpagos, trovões. E o segundo grande evento da humanidade, que marcou a era, antes e depois de Cristo. São dois eventos, a outorga da Torá e Yeshua. Esses são um evento do universo, que Deus tremeu, fez tudo mudar. E aí vem, Deus pede a Moisés santificação. Após 3 dias, ele colocou, gente, lembra do hebraico. Número 3 significa em hebraico, na espiritualidade, mudança de estado. Né? Jejum de 3 dias, Yeshua ficou 3 dias no seio da terra, Joanas ficou 3 dias na barriga do peixe. Não é? Agora Moisés põe, por mandado de Deus, 3 dias de preparar o povo. 3 dias. E nesses 3 dias, o povo lavam suas vestes, tomam banho, se purificam. Nós podemos entender isso como um batismo, né, dessa água, que Deus pede essa água, que todos entram na água, não só ele, mas as suas roupas, as suas vestes. Alguns rabinos entendem como um batismo no sentido genérico, né, não é um batismo crente. Né? E Moisés, o grande remidor, que tipifica Yeshua, liberta da natureza do pecado, que Yeshua, né, que a redenção é para libertar do pecado, como Yeshua fez,
E aí ele pega os sacerdotes e pede que todo mundo se santifique, se separe, porque haveria uma grande revelação do Sinai. E naquela hora, Deus faria uma aliança, um pacto com o povo judeu. E esse pacto seria tremendo. Esse pacto, segundo a palavra, Deuteronômio 29 mostra isso, que seria com aqueles que estivessem lá vendo e com aqueles que não tivessem as suas gerações. Por isso que os rabinos falam que é uma herança espiritual do Sinai em cada coração judaico, porque Deus falou que ia ser para sempre. Por isso que a igreja não substitui Israel, entende? Porque esse pacto é eterno. A circuncisão é uma marca desse pacto, entende isso? Então, irmãos, isso não é anulado pelo amor de Cristo. E aí, o que acontece? Deus vai trazer sobre nós os 10 mandamentos. E ali o monte fumega, ali o povo se prepara, ali todos em santidade. E por quê? Porque Deus daria o Eshadaberot, as 10 palavras. Eu já vou quebrar a sua tradição, não existe 10 mandamentos. Eu já contei na Bíblia, mandamento, que é a palavra mitzvah, ou mitzvot, você tem que pegar o hebraico, senão você vai errar. Porque na Bíblia chama, estatuto ele chama de mandamento, preceito ele chama de mandamento, mandamento ele chama de preceito, não é? Lei ele chama de estatuto, estatuto ele chama... Então, a Bíblia bagunça esses termos, porque o tradutor não sabia distinguir isso. Na Bíblia eu já contei 33 mandamentos, tá? Que eu já achei até hoje, mandamento, mitzvah, com a palavra mitzvah na frente, 33. Então não são só 10. Mas Deus dá as 10 palavras, que são conhecidos também como 10 mandamentos. E desses 10 mandamentos, se é verdade, se eu estou certo, de 33 mandamentos, 10 Deus frisa. E o meu amigo Macintosh, que eu sou fã dele, póstumo, né? Um fã, ele já está morto há 2 séculos, mas eu admiro esse homem. A capacidade do Espírito Santo na vida foi fantástica na interpretação da Bíblia. Mas eu fiquei deprimido ontem, porque não entendeu os 10 mandamentos, e passa por cima, porque um amor de Cristo supera tudo isso. Mas não é, seria muito simplório. Eu acho que ele deslizou aí, talvez por uma doutrina que ele aprendeu na igreja dele. Mas então, o que acontece é que essas palavras é de um Deus que era, que é e que será para sempre. E esse Deus dá 10 palavras. E essas 10 palavras são leis da santificação. Por isso que ele põe o povo para santificar. Então essas leis são conhecidas leis da santidade. Olha para mim, para encerrar. Agora vou encerrar, vou acordar aí, vamos lá. 10 palavras que santificam. 10 commandments, em inglês, comandos, que santificam. São 33, são 613, mas 10 Deus põe uma sequência e repete isso em Deuteronômio. E muitas vezes o Macintosh, como qualquer outro crente, fala: o amor de Cristo suplantou isso tudo. Não é bem assim. É claro que o amor de Cristo você tem que ter entendimento, não é? Quando eu saio daqui para o Rio, o que Paulo fala? Que a lei tem que estar no seu coração, no seu intelecto, na sua alma. É isso que Paulo fala. Essa é a lei que quer. Quando Paulo fala, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, porque onde é que estava a lei? Jogou fora no lixo? Não, estava aqui. É que nem aquele motorista de ônibus que faz a rota Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todo santo dia. Se um belo dia eu arrancar todas as placas de noite ou de dia, arrancar todas as placas de trânsito, esse motorista faz a viagem, sim ou não? Por quê? Porque as leis de trânsito estão na cabeça dele. Ele sabe que aquela curva de Barbacena, ele conhece a Serra de Petrópolis, ele sabe que ali desliza, ele sabe que ali vai patinar com aquela pista escorregadia por causa da serra que escorre água na pista. Ele sabe, não precisa ter a placa, porque a lei está na... É isso que Paulo falou. Não estou debaixo da lei, mas estou debaixo da graça, porque a lei está dentro dele. Porque ele fala isso, a lei está dentro de mim, porque ela é santa, justa e boa. Isso não é voltar para a lei, não é diminuir Yeshua. Então, quando Deus diz, Ani, Ri, Adonai, santidade, sou eu.
Então Deus fala, eu sou santo. Esse é o primeiro mandamento. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E eu te pergunto dessa manhã, qual tem sido o teu Deus, ou o seu Deus? Talvez uma mulher, talvez o sexo dessa mulher, talvez a beleza dessa mulher, talvez o feitiço, o encanto dessa mulher. Pode ser um Deus que substitui, eu sou o teu Deus. Talvez uma entidade, um santo, aí considerado por muitos como santo, às vezes o seu Deus é uma crença. E como eu tenho pena daqueles que têm uma seita, tenho pena dos que seguem seita, porque são cegos e fazem aquilo. Eu vejo aí gente que sai com a Bíblia debaixo do braço, batendo de casa em casa a cada domingo. Gente, isso é difícil demais dar conta. O não que ele ganha, gente, eu fico pensando, mas fazem com amor, fazem com afinco, crendo que está tudo certo. E quando você vai conversar com um deles, eles não creem em Yeshua como Messias. Outros fazem caridade todo domingo, bate nas portas, mas não recebem a redenção da cruz. Eles preferem a reencarnação. E são fiéis ali. Quem sou eu para julgá-los? Estou fora. Estou fora. Mas ele faz da crença, da religião dele, um Deus. Por isso que eu falo, me livre ao Pai do fanatismo, porque eu nunca morro um fanático. Qual é o seu Deus? Uma conta bancária? O seu Deus é a prosperidade? O seu Deus são as bênçãos materiais? Ou seja, como dizia este pastor essa semana, o bezerro de ouro dos crentes é a bênção. Só quer bênção, só quer bênção. Agora, você quer seguir o dono da bênção? Eu não. Eu quero é bênção. Tem que comprar esse carro hoje? O que é isso? Tem que comprar essa casa? Tem que comprar isso? Tem que arrumar emprego? E só quer a bênção. Eu não sou contra ele ter bênção. Eu sou contra ele parar na bênção e fazer da bênção um Deus. Quando Pedro fala, no mundo tereis aflições. Irmão, vem cá, olha aqui, eu vou ficar nervoso um pouquinho só. Vocês vão tolerar. Eu estou ficando cansado. E estou mesmo de ver televisão. Eu já não vejo televisão, os programas do mundo. Eu já não vejo novela. Eu só vejo notícia ruim, que são os repórteres, que eu tenho que ouvir, porque senão eu fico sem saber o que aconteceu. E eu assisti os programas dos crentes e dos cristãos. Vou falar dos cristãos, né? Porque também tem muito católico na linha. Então, os cristãos. Cada um tem seu canal. Aí eu vou lá e vou passear no canal dos irmãos. Eu não aguento mais. Eu falo, ou eu preciso converter e crer neles, ou eles vão ter que se converter e crer naquilo que eu prego. Porque em nenhum momento eu vejo a palavra santidade, em nenhum momento eu vejo a palavra cruz, em nenhum momento eu vejo cruz, mas para aceitar Jesus, para ter vida boa. Não é isso que eu estou falando. Eu falo carregar a sua cruz. Eu não vejo uma pregação de renúncia. Eu não vejo uma pregação de arrependimento, de renúncia, de deixar o pecado, de lutar. Irmãos, o que tem de crente real, verdadeiro, sofrendo, você não imagina. Homens tementes a Deus que tem problema na família, problema com o filho. Como Davi tinha problema com aquele filho perturbado dele. Irmãos, olha, eu fico vendo, tem gente que acha que ser Deus é ter sinônimo de bênção, de prosperidade, de paz. Irmãos, Pedro e Paulo dizem, no mundo tereis aflições. Terei conflitos, terei contristados, tereis problemas. Senhor, por que tantas pessoas se levantam contra mim assim? Com que ódio? O que eu estou fazendo? Eu estou instruindo uma comunidade. Eu deixei meu emprego, que eu ganhava muito dinheiro, para poder cuidar do povo. Senhor, que agora me acusam, me traem, me cobram, me massacram. E vai a comunidade judaica, vai lá o recado para eles também, vai lá os pastores crentes e me crucificam, porque eu prego um evangelho da cruz, um evangelho de renúncia, um evangelho de ajudar o pobre, um evangelho de não juntar riquezas nesse mundo. Eu estou pregando uma heresia para muitos. Quando eu falo, não ajunte as suas riquezas. Eu falo com o Senhor Deus, o Pai, eu não preciso mais. Eu sei que o Senhor me abençoa muito, mas eu pretendo devolver meus salários, sob outras formas, que eu não sei ainda como.
Eu resolvendo esses problemas que eu tenho hoje, eu não preciso. Eu não preciso de 2 ternos ou 3 ternos. Eu não preciso mais do que 2 pares de sapatos. Eu não preciso mais. Tudo bem, a meia eu vou perdoar, 7. Porque eu não tenho tempo para lavar, nem minha mulher lavar minhas meias todo dia. Mas eu não tenho 7 pés. Eu só tenho 2 pés. Então a gente poderia viver com muito menos. Agora, isso não é voto de pobreza, não. Eu não estou fazendo voto de pobreza, não. Você pode ter muitas bênçãos mesmo, você pode ter. Eu não sou contra as bênçãos, você é contra você ter uma casa confortável, boa, um apartamento bacaninha, todo arrumadinho. Eu não sou contra essas coisas. Mas eu sou contra você parar nessas coisas, você viver por essas coisas. Tem gente que são escravos do próprio serviço. Larga esse troço, senhor, larga! Roubando a saúde, roubando, estressando, larga! Vive menos, vive com menos, mas viva melhor. Mas esse evangelho eu sou contra, ninguém aceita, porque a prosperidade tem que estar na vida do crente. Quem disse? É esse o exemplo de Yeshua? Se tem uma túnica, dê a outra para o outro. Onde está a caridade dos crentes? Onde estão os ambulatórios dos crentes? Aonde estão os gabinetes dentários dos crentes? Me diga! Nosso governo, desculpa aqui, é um irresponsável no sentido de não ter capacidade, recursos, finanças, ou administração, ou um homem de bem para administrar a saúde do nosso povo. Nosso povo perece nas filas. Quem paga plano de saúde como eu tem que esperar 30 dias para fazer o exame. Isso é um absurdo. E temos que protestar. Agora plano de saúde virou um SUS melhorado. Essa é a realidade. E se vai para o SUS, morre nos corredores. Nem quarto, corredor. Um desrespeito humano de governos tiranos, corruptos. Não só o Brasil, isso é no mundo todo. E a igreja enriquece os seus palácios, seus helicópteros, seus aviões, seus canais de televisão. E quando você liga um bendito canal desse, que eu falo bendito, eu não falei maldito, um bendito canal desse, não vê um evangelho de renúncia, não vê um evangelho preparando homens e mulheres, crianças para enfrentar o mal, para enfrentar o dia ruim, para enfrentar o juízo de Deus. Prega um evangelho falso, que Yeshua arrebata amanhã e você vai ser livre de tudo e deixa o mundo para sofrer, e judeu que é raça ruim vai sofrer e o final do mundo vem com eles. Isso é antissemita, isso é anticristão, isso não é antibíblico. Essas doutrinas de homens que nasceram há 200 anos atrás, como essas doutrinas aí desses teólogos, como Darby e outros. São doutrinas que não são homens ruins, mas tem que ser questionado essas coisas. E quando a gente questiona, é heresia, voltou para Moisés. O negócio dele é Moisés. Olha o que esse Moisés falou por Deus. Eu sou o teu Deus, santidade Adonai. Não terá para ti outros deuses, porque Lo Yehie, santidade a Ele. Santidade a Ele, porque fomos criados à imagem dEle. Não é? Então, outro mandamento, não tomarás o teu nome, Lo Tishea, santidade ao nome. Devia chamar 10 santidades, não 10 mandamentos, 10 mandamentos de santidade. Então, quando ele fala, não tomará o seu nome, porque ele é o Raiá, ele é o Rovê, ele é o Yehie, ele é, ele era, ele será. E esse Deus não é esclerosado. Se Yeshua anulou o mandamento do seu pai, eu não creio nesse Yeshua. Se ele não viveu integralmente a Torá, se ele não testemunhou a Torá, eu não creio nesse Jesus. Prefiro hoje que eu não creio nem nele mais. Mas na Bíblia até hoje eu não achei uma linha que Jesus foi desobediente à Torá e a seu pai. Eles acham que Jesus coçou a cabeça e falou, meu pai está velho, esclerosado, deixa eu criar o Novo Testamento, a graça para vocês aqui e vão entrar na prosperidade. Vida boa, trem doido. Se vocês não querem aqui, vocês podem levantar e sair agora. Você também da internet. Pode levantar e desligar seu computador, se você não quiser ouvir a verdade. Evangelho é renúncia. Evangelho é conquista. Redenção. Não vem com esse papo furado que levantou a mão, aceitou Jesus, você está salvo, não. Quem dera que isso fosse verdade. Os pastores dizem que é verdade. Salvação é uma vida na cruz. É uma vida de entrega. É uma vida de conquista. É uma vida de testemunho. É uma vida de um reino.
Eu concordo que é um reino de paz, alegria e justiça, que está lá em Romanos 17, 14, 17. Eu espero essa paz, eu espero essa justiça, mas você vive num mundo que não tem paz, num mundo que só tem tristeza, num mundo que só tem subterfúgio para sair do problema. Por que você fuma? Por que você bebe? Por que você fuga? Por que você dorme até meio-dia? Fuga! Problema. Mas o crente não. Ele levanta, tiver que fazer um regime, faz, para melhorar a saúde, poder correr mais. Sabe para quê? Para levantar mais cedo e trabalhar mais. Está certo, irmão? Está certo ou não está certo? Para trabalhar mais, para anunciar as boas novas. Há um reino de justiça que vai chegar. Há um reino de paz que vai chegar. Há um reino de alegria que vai chegar. Há um reino que os profetas falaram. Todos os profetas falaram desse reino. Todos eles. E você não crê, você quer prosperidade, morrer rico e ser arrebatado para ir para o céu. Fazer o que lá com Davi? Diz o irmão, sei lá, joga carta, sei o quê. Santidade a Deus, santidade de não ter outros deuses. Porque quando você tem outro Deus, e esse Deus pode ser santo, imagem, demônios ou qualquer outra coisa, você está traindo a fidelidade daquele que te ama. Por isso você não pode ter outro. E não toma o nome dele, porque o nome dele não é tudo. Porque o nome limita. Quando Moisés pergunta a ele em Êxodo 3,14, qual é o teu nome, Deus? Porque Deus é genérico, né? Ele diz em hebraico, Ani, Erie, Ashe, Erie. Meu nome é, eu serei o que você quer que eu seja a ti. A Bíblia diz como eu serei o que serei, eu sou o que eu sou. Mas não é isso que está escrito. Ele dá o conceito de tornar. Eu me tornarei a tua necessidade. Se você está em paz, em conflito, seria a tua paz. Se você está inseguro, seria a sua segurança. Se você está com medo, seria a sua fé. Se você está covarde, seria a sua coragem. Se você está doente, seria a sua saúde. Esse foi o conceito que Deus passou. Se Deus falasse, meu nome é Jeová. Vai lá para Faraó, meu nome é Jeová. Jeová, Jeová, Jeová do Jeová. Aí Moisés ia chegar lá, qual é o nome do teu Deus? É Jeová. O faraó não ia cair a ficha, porque o faraó tinha mais de 1000 deuses, mais de 1000 nomes, como Íris, Osíris, né? Essa turma toda aí. Então, é mais um Deus. Eu não tenho, eu vou ter nome? Nome limita. Eu sou o Criador dos céus e da terra. E que nem meu neto Daniel, né? Estava comigo de festa. Daniel, quem criou os céus e a terra? Meu pai. Eu falei, mas seu pai criou, velho? Foi Deus. Não, meu pai. E aí eu falei com o Mateus, fala Mateus, você não criou os céus e a terra. Ele pode falar, mas eu não creio, porque ele criou os céus e a terra. Porque ele vê a criança e vê falar, né, o pai criador, o pai de todas as coisas. Né? Ele achou que era o pai dele. Bom, então, lembra-te do dia. Por que é um dia? Ei! Olha para mim, para encerrar. Por que tem que ter um dia? Olha para mim, você aí, olha para mim. Sábado não é para você servir a Deus, é o dia que Deus te serve. Sábado é um dia que Deus santificou, separou, não para você servir a Ele, Ele vai te servir, lhe dando redenção, lhe dando santificação, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E se você separa esse dia para ele, se você consegue sair da teologia barata, desculpa aqui a minha franqueza, augustiniana e Tomás de Aquino, essa turma toda aí, e dos protestantes que vieram junto, de transformar o sábado e o domingo, o erro não está a louvar o domingo. Eu louvo domingo, segunda, terça, não há dia para Deus. O erro está a substituir um dia que Deus cria por outro. Aí está o erro do Sunday, do Deus Sol, do domingo. Aí é o erro. Mas se eu louvar Deus, eu estou louvando um dia. Mas um dia é dele. Um dia ele quer me servir. Por isso Yeshua, dos 70% dos milagres que Yeshua fez, calculo eu, ele fez no dia de sábado. Porque o dia de Deus servir aquele que é a sua imagem e a sua semelhança. Então, Zahod, santidade ao dia. Para quê? Porque o dia é o alfa,
onde o homem caiu, mas é o ômega, ou seja, o Aleph e o Tav, o dia da redenção. Tudo caminha para a redenção. O crente perde o foco e cai na prosperidade, cai nessas bobagens. Por quê? Perde o foco. O meu foco não é ser próspero. Isso é uma consequência da minha entrega. O meu foco é estar redimido. A cada dia eu sou redimido. A cada dia eu tenho certeza da minha salvação, daquele que me lavou, daquele que me perdoou. E aí vem, honrar teu pai e tua mãe, santidade à família, separe a sua família. Isso é uma lei de Adão, irmãos. E repete aqui. E Yeshua repete Adão, dizendo, santidade à família, honra teu pai. E honrar em hebraico é sustentar, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Diz uma tradição judaica que tinha um judeu, tinha 2 filhos. Um era rico demais, o outro pobre demais. Eles moravam fora da cidade do pai. Um dia o pai vai visitar o filho rico. O filho rico falou, pai, pode vir, mas não tem tempo. Mas eu vou arrumar tudo para você aqui. Aí o pai colocou os criados, os servos, os empregados, fez banquete para o pai. E ele não tinha tempo por causa dos negócios. O pai ficou lá, mandou pôr escravo, mandou pôr tudo para servir o pai dele. E matou reses, matou boi, matou gado, toda a comida de boa. Gastou aquela dinheirada e o pai mandou buscar, mandou levar o pai. Esse foi o filho rico. E aí o pai sai da casa do filho rico, mas não teve tempo com o pai. O pai foi muito bem tratado. Aí o pai vai para a casa do filho pobre. Quando chega lá, o filho pobre fala com o pai, pai, desculpa, mas eu não tenho nada para te dar. Pelo contrário, eu estou aqui trabalhando no moinho, vem me ajudar a trabalhar no moinho, porque senão nós não comemos hoje à noite, não. E aí o pai foi, não, meu filho, eu vou, o que eu tenho que fazer? Pai, põe um milho aí no moinho. Aí o pai começou a trabalhar, no final do dia comeram lá uma polenta. E aí a lenda judaica pergunta, qual dos dois honrou mais o pai? Aquele que deu o banquete ou aquele que deu o trabalho ao pai? Pelo menos comeram junto um angu, um milho. Né? Então, você vê que honrar é sustentar o pai. Vou repetir, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Para muitos vai ser peso, principalmente se os pais ficam velhos. Mas que Deus nos dê alegria e capacidade para a gente honrar o pai. Não matarás, lo tiretzar. Quando eu não mato, o que eu estou fazendo? Hein? Eu estou dando santidade a Deus, santidade ao nome, santidade ao dia, santidade à família, e agora, santidade a o quê? Santidade à vida. Não é isso? Então, quando eu mato, eu peco 2 vezes. Primeiro, tirei um semelhante, criado em mais semelhante de Deus. Segundo, eu tirei o propósito dele. Porque quando o assassino, mata, ele não perguntou, did you receive Yeshua as your Savior? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Sim, pá! Ele não pergunta isso. Pelo menos se perguntasse, para a glória. E se aquele pecador que levou um tiro da cara, ele ia se arrepender? Ele teve tempo. Então você tirou a salvação de uma vida. Esse é o problema da morte. Além de matar o semelhante, não é? Você tirou essa pessoa de uma conversão. Não quer dizer agora que você que é crente vai morrer, né? Vai ganhar tiro. Não, eu estou dizendo que o tiro tira um propósito, tira uma finalidade, tira uma redenção que viria. Quem sabe seria um pastor, que essas crianças que morreram em Santa Maria, quem sabe deles seriam pastores que ganhariam nações e milhares de gente para Yeshua para o reino? Hein? Bom, vamos lá. Não adulterarás, lotinea, santidade ao casamento. Não é isso? Santidade ao casamento. Não furtarás, lotignev, santidade com a propriedade do outro. Eu não furto, porque eu tenho que separar a coisa que é do outro. Eu não posso furtar. Não é? Não darás falso testemunho, lotaene, santidade interior, ao coração. Porque quando eu dou falso testemunho, eu estou traindo a mim mesmo. Quando você mente, você trai a si mesmo. A mentira causa 2 enganos. Primeiro é você próprio e segundo no outro. Ganhei na loto. Mentiroso, ganhou nada. Por que você for falar ganhar? Não é verdade? Então ele gera um engano. Engano é feitiço. Né? Gera um encantamento. Então, santidade interior, o que é isso? Coração. Por isso que Deus, olha,
Os crentes protestantes me devoram quando eu digo São Francisco de Assis. Mas São Francisco de Assis falava, um grande homem de Deus, ele falava, quando for evangelizar, por favor, não diga nada, só faça. Ele está certo ou está errado? Vai evangelizar? Não pregue, mostre com ações o seu amor por aquela vida. Tem muita coisa para a gente aprender. Não dará falso testemunho e não cobiçarás a casa, né, lortahamed, santidade ao próximo. Porque se eu cobiço a casa dele, as coisas dele, eu desrespeitei o marco da porta. Por isso que a Bíblia fala, não remova o marco da casa do seu irmão. E agora vem os crentes, estou na graça, tudo é graça. Vai lá, não respeita, dá cheque sem fundo, não respeita, rouba, mente, trai, não honra pai, não honra mãe, não sabe o nome de Deus, jura por nome de Deus. Ai meu Deus, vai chover. Já usou o nome de Deus em vão. Por isso que o judeu não fala o nome de Deus. Se você não fala, você não peca. Então você fala Adonai, o Altíssimo, o Majestoso, o El Gadol, El Gibor, poderoso. Fique de pé, vamos orar. E a paraxá de hoje, a Haftará de hoje, Isaías diz, capítulo 6, Isaías é escolhido para Deus, para ser profeta e falar ao povo de Israel, para que não ouvisse e seguisse os caminhos. Se não ouvisse e seguisse os caminhos de Deus, se tornariam surdos e cegos, até a assolação total. Romanos 11:8 diz algo semelhante. Então, meu irmão, olha, que Deus possa levantar do nosso meio pastores, obreiros, servos do Senhor, para que possam falar. Porque se não falar, se não ensinar o povo, e se o povo fala, mas o povo não ouve, vão se tornar surdos e cegos. Desculpa aqui, eu estou recebendo, vou confessar um pecado, estou recebendo alguns e-mails de colegas pastores dizendo, Marcelo, você é minha última esperança. E aí eu respondo, eu não, pelo amor de Deus, eu não. Não posso usar o nome de Deus em vão. Não confie em mim. Ah, mas o teu livro falou isso, falou aquilo. Eu falo, irmão, o que você quer dizer? Eu, Marcelo, não aguento mais. Eu não acredito no evangelho que eu prego. Estou confessando para vocês. Não foi um e-mail, não. Eu já tenho quase uma dezena, nos últimos 5 anos, de e-mails como esse. Você é minha última... Quando ele fala você é minha última esperança, não sou eu, não. Meu ministério. Meu ministério é a última esperança dele para arrancar e fazer algo que presta. Porque não estão aguentando. Por quê? Porque o povo está se tornando surdo e cego à verdade. E agora tem a onda evangélica de aceitar tudo dentro da igreja, porque é lei federal. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Que eu não posso dizer, senão eu vou ser preso. Mas eu só lembro que Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Como Deus também não criou Maria e a Eva. Deus criou a Eva. Presidente da grande nação do mundo diz, a Bíblia precisa ser contextualizada à modernidade. É crente. Está cheio de crente falando essas coisas. Então, para onde nós vamos? Está aqui a resposta do profeta. Levantem homens para ser profeta, porque senão o povo torna surdo e cego. Deus dá um sinal ao povo judeu, Isaías 7. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Yeshua e Emanuel são nomes sinônimos. Lá em Mateus 1:23 fala, ela dará à luz a um filho, a quem chamarás Yeshua, porque ele, Yoshia. Aí faz um trocadilho. Em português você não vê o trocadilho. Yeshua e Yoshia. Ou seja, ela vai dar um Yeshua, não é? O Messias, porque ele, Yoshia, porque ele salva. Avino Malkeino, faça, Senhor, da nossa vida uma vida de santidade. E nós queremos, Pai, uma vida de santidade e esses 10 mandamentos.
de santidade. Eu preciso deles hoje. A igreja precisa honrar o seu Deus, temer nesse Deus, não ter nenhum outro Deus além de ti. A igreja precisa, meu Pai, nesse exato momento, crer que o Senhor é um. O Senhor não é único, porque o único existe outros. Então, por isso que o Senhor é um. Não existe outro. É um. Que a igreja possa descobrir essas revelações e que não deixe levar por esses evangelhos dos bezerros de ouros. Não deixe, Senhor, nossos crentes em Yeshua tomar o teu nome em vão. Não permita que nós profanemos e recusemos o dia que o Senhor quer nos servir, que é o Shabat. Não. Yeshua nos deu exemplo dizendo em Mateus 8:12 que Ele é o Senhor do Shabat, porque Ele é o que serve a nós. E por que Ele é o Senhor do Shabat? Porque Ele nos deu a salvação, nos deu a cruz, nos deu o seu sangue para nos redimir. Meu Pai, que nós possamos honrar nossos pais, porque a família, a santidade da família depende do pai e da mãe. Que nenhum dos crentes matem, nem por acidente. Livra-nos do acidente de carro, livra-nos do homem violento, do assalto, livre, Senhor, do ladrão. Senhor, que ninguém desta casa, dos nossos membros, adultere, porque ele pecará quanto o casamento dele, porque aqui diz santidade no casamento. Não furtarás, porque, Senhor, eu preciso não furtar, porque eu preciso ser santo com a propriedade da empresa ou do vizinho ou do amigo. Eu não furto da empresa, eu não roubo da empresa, eu não engano a empresa. Não darás falso testemunho, ou seja, santidade interior. Dá-nos essa santidade interior, que cada um possa ter Yeshua lavado pelo seu sangue para ser puro e andar nos caminhos da Torá, nos princípios da Torá, sendo atento ao pecado. E que, Senhor, finalmente o Senhor nos recomenda santidade ao próximo, não cobiçando nada que é dele, não tendo a inveja, não tendo o ciúme, não tendo a desavença, a competição e nem nada disso. Senhor, nos abençoe. Se há alguém aqui essa manhã me ouvindo e que essa palavra tocou no seu coração, faça com que ele abra o seu coração, faça com que ele faça uma boa escolha, escolhendo Yeshua, aquele que redime, aquele que nos coloca em posição de recebermos uma completa redenção. E essa redenção virá em breve, quando Yeshua, juntamente com a sua igreja, reinará sobre as nações. E aí seremos vitoriosos nele. Aí sim estaremos para sempre com ele. Pai, faça desta verdade. A tua palavra é a verdade. Que essas pessoas que ouçam essa gravação ou estão aqui ouvindo agora pela TV possam dobrar os joelhos diante da sua soberania e do teu poderio, recebendo o Senhor como seu único Senhor, dono de sua vida. Pai, nos abençoe e nos guarde, nos livrando de todo o mal. É a nossa oração, em nome de Yeshua HaMashiach. Você vai dizer amém.